Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Casa da Liberdade e da Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil. É com muita honra que eu declaro aberto este segundo curso de formação política, pioneiro no Brasil. Não há histórico de que nenhuma cidade no país tenha um curso igual a esse. E nós estamos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Observatório, a União de Juristas Católicos, a Arquidiocese, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, como patrocinadores deste segundo curso. Eu gostaria que todos levantassem para que pudéssemos ouvir o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e plantada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pável do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. De dividir a mesa diretiva dos trabalhos, começando aqui da minha direita, o Jairo Rantin, que é representante da União Jurista, Comissão de Justiça e Paz, o Valdomiro Grade, do Observatório, o nosso palestrante dessa noite, o Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso prefeito municipal, nosso presidente da Câmara, Carlos Escalassado, da União de Juristas Católicos e da Arquidiocese, o William,
que é do Tribunal Regional Eleitoral, e o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Paraná, ex-presidente dessa casa, Arthur Piancastelli. E aqui comigo os meus diretores, Paulo Maeda, Leitinha Azeredo e José Carlos. Então, essas autoridades compõem a mesa, e também cito o Antônio Carlos Campos Júnior, major da Polícia Militar, que está representando a PM. O vereador Tio Douglas, também presente, obrigado pela presença. Cecílio Araújo, desculpe, da comarca de Cambé, vereador, obrigado. A vereadora Lenira Assis e a Tânia Correia, presidente do Partido dos Trabalhadores, também nessa oportunidade, abrilhantando os nossos trabalhos. Eu agradeço a presença de todas as autoridades. Para iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu vou passar a palavra primeiramente ao Carlos Calassara, que foi, junto comigo, o coordenador deste curso, da vez passada e desta vez. Boa noite a todos. Para as instituições organizadoras deste curso, e relembrando, a OAB, Subseção de Londrina, a Arquidiocese de Londrina, Observatório de Gestão Pública, a Justiça Eleitoral, desta vez com a participação, o apoio do TRE, e o Ministério Público, que também está presente não apenas por meio de membros aqui de Londrina, mas com o apoio da entidade nacional que os representa, por meio do diretor institucional, Dr. Eduardo Diniz. É motivo de grande honra dar início a este curso com a presença do prefeito, Alexandre Quirep, com a presença do Fábio Testa, o professor Fabinho, presidente da Câmara, e com a presença do Dr. Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior. Eu tenho família Filgueiras também na família. Você viu? E os demais presentes que estão aqui representando a organização, e também o Dr. Arthur. É motivo de grande honra, porque este curso ele está na sua segunda edição, e na primeira edição foi de grande relevância. E observa aqui que nós temos presentes o vereador Tio Douglas, que fez o curso da vez passada, a vereadora Lenir, que fez o curso, o vereador Cecílio, o professor Fabinho, e o Wilson Bittencourt também fez o curso, o vice-prefeito também fez o curso. E é importante salientar que as aulas do curso são em número de 16 aulas, de 3 horas cada aula, são ministradas gratuitamente por professores de referência. É uma grande oportunidade que os potenciais candidatos a vereador e a prefeito têm para se qualificarem, mas não apenas os potenciais candidatos, também todas as pessoas que querem e devem fazer política de forma qualificada, compreendendo o Estado, sabendo como ele está estruturado, sabendo como ele funciona. E nesse sentido nós temos aí uma série de disciplinas que todos vocês já devem saber, está aí no folder, né, o hall de disciplinas, que propicia noções jurídicas a respeito da administração pública. E também quero falar um pouco do palestrante, Dr. Ofir. Não sei se todos sabem, ele foi o autor daquela ação direta de inconstitucionalidade, uma ação de referência nacional, que, por meio dela, o Supremo pôs fim ao financiamento empresarial de campanha. Então, quem subscreveu essa ação foi o Dr. Ofir, ex-presidente do Conselho Federal da OAB. Eu já falei bastante, mas quero ainda ressaltar um outro aspecto. A nossa próxima aula será terça-feira, será sobre o sistema constitucional, com o professor Zumar Fachin, constitucionalista de referência, com muitos livros editados. E nesse sentido, aproveitando esse momento da aula magna sobre direito, Estado e cidadania, conclamo todos os presentes a convencerem, a mostrarem para as pessoas que militam, para os militantes em geral, e também aqueles que ainda não militam,
da importância de participarem desse curso e de se inscrever. Então, dito isso, devolvo a palavra ao nosso presidente, Elton Araújo Carneiro, a fim de que dê sequência ao Obrigado, Escalaçada, pelas palavras. Gostaria de lembrar a todos que na terça-feira a aula começará impreterivelmente às 19 horas. Hoje houve um pequeno atraso por conta de trânsito e o nosso palestrante e as autoridades nós estamos aguardando, mas na terça-feira será 19 horas em ponto, porque nós prezamos na ordem horária. Tá? Eu vou passar a palavra para o prefeito, que poderá se manifestar. Boa noite a todos. Realmente eu apenas faço questão de deixar aqui minhas congratulações ao OAB e a todos os envolvidos, né, com a decisão tomada já na oportunidade anterior em que nós vivemos o período pré-eleitoral e por oportunizar tantas pessoas o acesso a informações tão importantes. Nunca, né? Vou usar, nunca antes da história desse país. Não tem jeito. Você foi incorporado, né, na nossa cultura. Nunca antes da história do nosso país essa discussão se mostrou tão pertinente, né? Nós discutimos realmente a abrangência das atribuições, né, dos poderes, o entendimento, o aprofundamento do entendimento da nossa Constituição, do Estado de Direito, enfim, vir, né, e ter acesso a essas informações todas de forma tão qualificada para quem pretende, né, participar da vida pública, disputar uma eleição e vencer as eleições e depois exercer um cargo público com qualidade, realmente é fundamental, né? Então acho que a decisão de estarem aqui realmente é absolutamente louvável. Eu parabenizo a todos vocês e espero realmente que tenham excelente proveito desse curso e que sejam bem-sucedidos no processo eleitoral. Tá? Realmente essa é a minha expectativa. Queria então deixar aqui meus cumprimentos ao Dr. Elton Araújo Carneiro, presidente da OAB, ao Dr. Vir Cavalcante Júnior, palestrante, né, ao Dr. Carlos Escalaçar, coordenador do curso de formação, também ao professor Fabinho, e ao cumprimentá-los, estendo os cumprimentos a todos os demais autoridades, componentes da mesa, presentes, e desejar para vocês todos aí, né? Pessoal, boa sorte, é um bom curso, e assim, para quem está... Nós vamos viver um processo eleitoral diferente, hein, pessoal? Muito diferente. O tema aqui, né, o autor dessa questão do fim do financiamento, né, empresarial nas campanhas, muda substancialmente o processo eleitoral, e acho que mais do que nunca a mensagem vai prevalecer. O conteúdo vai ser decisivo o posicionamento realmente antagônico ao populismo e a irresponsabilidade que muitas vezes existiu, né, nos processos eleitorais, ele vai ser enfraquecido diante de posicionamento que vocês vão certamente ter fortalecido num ambiente como esse. Parabéns a todos e muito obrigado pela oportunidade de fazer uso da palavra. No nosso cerimonial, agora nós passaremos diretamente ao nosso palestrante para que ele possa fazer uso da palavra e brindá-los com certeza com uma grande palestra a respeito de direito, Estado e cidadania, e ele abordará com certeza, em especial, esta ação patrocinada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, que declarou inconstitucional o financiamento empresarial das campanhas, que obviamente, como já foi dito, mudará com certeza o espectro dessa eleição de 2016 e com certeza as próximas. Com a palavra, o nosso palestrante. Bem, inicio dando boa noite a todos, agradecendo a presença de todos e agradecendo a subseção na pessoa do seu presidente Elton Carneiro pelo convite. Para a gente que foi presidente da OAB Nacional, é sempre uma alegria poder continuar a prestar esse serviço
à comunidade, serviço à advocacia brasileira, independentemente de que momento, em que local deste país. A nossa atuação enquanto representantes da advocacia brasileira sempre foi pautada nessa doação, nesse compromisso com a sociedade e, sobretudo, nesse compromisso com o direito e com a justiça. E vir aqui para trazer algumas impressões a respeito do momento político que vivemos, mas, sobretudo, do momento político que podemos ainda viver nesse país. Para nós, meu caro Escalaçada, também aqui cumprimento e parabenizo por essa ideia extremamente feliz, oportuna e que está fazendo história da nossa entidade, nessa abertura que a nossa entidade tem para com a sociedade, independentemente das ideologias, independentemente dos partidos, das convicções pessoais e das convicções partidárias que todos possam ter. A ordem é um mosaico. A advocacia brasileira é formada de advogados que têm ideologias diferenciadas, que têm opiniões divergentes, mas que têm um objetivo comum, de doar à sociedade um serviço, de doar à sociedade o saber que foi adquirido como retorno de tudo aquilo que a sociedade brasileira investiu na advocacia, investiu em todos nós que estudamos em escolas públicas, universidades públicas, e esse objetivo a gente devolver um pouco através desse conhecimento, desse saber qualificado. Cumprimento também a diretoria da subseção, o prefeito já esteve aqui, o presidente da Câmara também nos prestigiando, os representantes aqui de todas as entidades que estão envolvidas nessa luta, nessa preparação cívica para um momento que vamos viver em outubro do corrente ano, que são as eleições municipais. Bem, quero crer que o prefeito deu um tom daquilo que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Mas antes de até ingressar em questões que são mais objetivas, etc., as quais vocês também terão uma referência, já tem uma referência pela bem construída plataforma de trabalho nos próximos meses, é importante que a gente refira alguma coisa do ponto de vista constitucional. Em primeiro lugar, a Constituição 88, que aqui está, e que o prefeito até brincou comigo, gostei de ver essa sua Bíblia, eu digo, essa deveria ser a Bíblia de todos nós brasileiros. Infelizmente, ela não chega a todos, por questões de não oportunidade, de conhecimento, enfim, mas ela deve ser de todos nós a nossa referência, sobretudo nós advogados, sobretudo nós políticos que estamos aqui a pretender alçar esse cargo e esse encargo que a cidadania nos confere e nos delega por determinação constitucional. Bem, a nossa Constituição rompeu com o modelo autoritário que se praticava nesse país. A Constituição de 88 vem e estabelece um novo olhar, uma nova diretriz a respeito da sociedade, a respeito do ser humano, a respeito das relações sociais de um modo geral. E, sobretudo, fazendo prevalecer o ser humano em sua dignidade, na sua dimensão mais ampla possível. O ser humano é o centro. Antes o poder era o centro. A partir de 88, a gente tem essa releitura do papel do Estado. O papel do Estado deve ser menor do que o papel do homem, do cidadão, do ser humano. Daí a prevalência hoje dos princípios constitucionais, sobretudo aqueles que privilegiam as minorias, aqueles que privilegiam todas as classes operárias, trabalhadores, enfim, todos os segmentos sociais que sempre se sentiram excluídos e que agora têm uma proteção constitucional, uma proteção do Estado brasileiro, de forma a compensar as desigualdades históricas que a gente sempre tivemos nesse país e que devemos reconhecer. Mas esse não é o tema da minha palestra. O tema principal, e aí fiz essa referência à Constituição, ao compromisso que ela tem com o povo brasileiro, é a gente começar a pensar num dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Está esculpido no artigo 1º da própria Constituição. A soberania, a cidadania. Esse princípio
é um fundamento da República Brasileira. Sobre ele devemos repousar a nossa condição de eleitores e sobre ele devemos repousar a nossa condição de políticos, de eleitos ou de candidatos. É sobre essa matriz principal, esse fundamento da República, dessa nova Constituição, dessa nova postura do Estado brasileiro, do Estado democrático de direito, que devemos repousar. E aqui a Constituição, logo em seguida, no parágrafo único, ela diz claramente: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representação de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aí fica, digamos assim, dada a diretriz a respeito de como deve ser exercida essa cidadania na sua amplitude, cidadania aí compreendida como todos os nossos direitos e deveres, mas os direitos políticos e os deveres políticos também são fundamentais e são a essência da democracia para que a gente possa ter um Estado verdadeiramente democrático. E aí então vamos para o artigo 14 da Constituição, do 14 ao 17, que fala dos direitos políticos em si. E está estabelecido lá que esses direitos políticos que todos nós temos, esse poder que emana do povo e que seu nome deve ser exercido por representantes eleitos, deve ser exercido pelo sufrágio universal, que são as nossas eleições, né? A cada 2 anos temos eleições neste país, e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos os cidadãos brasileiros. Vamos aqui rememorar, acredito que foi um brigadeiro, Eduardo, me recordo agora, que disse que o voto do general valia mais do que o voto da lavadeira. Então, a Constituição vem e diz: olha, nós somos todos iguais. Do presidente da República ao mais humilde cidadão deste país, somos todos iguais e estamos submetidos ao império da lei, ao império da Constituição brasileira. E o voto nos iguala. O voto de todos nós representa a cidadania, representa esse novo Estado que vivemos e que queremos viver, onde as desigualdades sejam cada vez menores, onde a má distribuição de renda seja compensada com uma série de medidas e providências por parte do Estado. Mas a participação popular é fundamental, através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, essa democracia direta, praticamente, de outra forma não podemos fazer como se fazia na Grécia Antiga, né? Essa democracia direta é exercida através desses institutos que pouco têm sido utilizados. Mas isso eu queria dar essa leitura a respeito desses direitos, desses deveres, e remetê-los a tudo isso, e não vou entrar em cada uma das condições de elegibilidade, etc. Eu vou me reportar um pouco mais à frente sobre a condição de elegibilidade contida no artigo 14, parágrafo 9, que fundamentou a edição da Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa. Bem, estabelecida então essa premissa, uma premissa de ordem constitucional, uma premissa de igualdade entre todos nós. Estamos hoje a pensar num novo momento para esse país. Estamos hoje a viver um momento difícil, complicado, com divergências em relação à condução de tudo isso, mas vai se chegar, através das instituições, a uma definição. Sim, não, talvez, enfim, chegar-se a essa definição. Mas nós não podemos parar. O Brasil não pode ficar parado, para além do que já está parado, pela insegurança que esse processo todo está causando. O Brasil não pode parar. O cidadão brasileiro vai ter que continuar a olhar para frente, jogar seus faróis para frente, parar de olhar para o retrovisor e viver uma nova vida a partir desta ou daquela definição no que toca ao impedimento da presidente, do vice-presidente, enfim, ou até de eleições gerais futuramente. Mas nós vamos ter que continuar a avançar. E as eleições estão se avizinhando. As eleições para os municípios. Essas eleições são, a meu ver, todas são importantes, mas essas são aquelas que estão mais próximas do cidadão. Essas eleições permitem
a uma maior participação popular, ou deveriam permitir uma maior participação popular na escolha dos seus representantes. Temos aqui vereadores, como foi anunciado, me desculpe não ter anotado o nome dos colegas, dos vereadores aqui presentes, mas eles devem sentir no dia a dia esse sentimento do povo, esse sentimento da dona de casa, esse sentimento do líder comunitário, esse sentimento do cidadão comum que está ali a tentar vencer as dificuldades, as situações que o impedem de poder avançar cada vez mais, por toda a falta de igualdade social, diria eu. Mas esse cargo, que eu também digo que é um encargo que os senhores pretendem assumir, precisa ser pensado e exercido com responsabilidade. Eu notei uma frase de um poeta escocês, chama-se Robert Louis Stevenson. Ele simplesmente é um poeta, escritor. Ele escreveu 2 livros que são interessantíssimos, que todos nós conhecemos: O Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro. Ele teve essa visão, ele gostava de viver nesse dia a dia da população, dos bares, enfim, aquele poeta boêmio, mas que sentia, que pulsava a sociedade. E ele diz o seguinte: a política é talvez a única profissão para a qual se pensa que não é preciso nenhuma preparação. E aí a Ordem dos Advogados do Brasil acerta ao alertá-los a respeito dessa responsabilidade. Ser vereador, ser prefeito, deputado estadual, federal, senador, exige compromisso, exige, sobretudo, uma doação à sociedade, uma doação a uma causa, a uma doação a uma missão que o Estado nos delega. Eu diria aos senhores que é nobilíssima. Nobilíssima. Imaginem os senhores o que é representar o sentimento das pessoas, os quereres das pessoas, o que é tentar levar, ser aquele elo de ligação entre o povo e o Estado, entre o povo e a máquina pública. Eu diria aos senhores que isso é quase que divino, mas também é um sacerdócio, é também uma profissão que deve ser exercida de uma forma efetiva, de uma forma livre, mas sobretudo de uma forma responsável. E aí, voltando à questão de ser um profissional nesse aspecto, ou de levar a sério a política como ela tem que ser feita, porque ela representa a arte de transformação da sociedade, essa negociação, o ir e vir, historicamente sempre foi assim. Bem, lembrei-me, certa vez eu ainda estava com o presidente da OAB do Pará e fui acompanhar um paranaense, o Roberto Busato, presidente da OAB Nacional, que foi presidente do Conselho Federal da OAB, e ele estava fazendo uma visita ao Senado e me convidou para ir junto. Eu estava chegando em Brasília, não, entra aqui, vamos aquela coisa que entra aqui comigo, entra aqui no meu carro, a gente vai até lá. E aí ele falou com os senadores, e à época presidia o Senado Federal o senador Antônio Carlos Magalhães. Enfim, não estou aqui entrando, elogiando nada em relação a ele, dizendo que ele foi bom, que ele foi ruim, que concordava ou discordava dele. Não, apenas uma constatação. Ele, em determinado momento da conversa, ele disse assim: não, quando eu assumi a política, eu sempre tive que aquilo é uma profissão. O meu neto, que é o ACM Neto, está aí começando, etc., e chamei a ele e disse: meu filho, você é advogado, você quer ser político ou está sendo, ou já foi eleito para algum cargo na política? Decida o que você quer ser, ou advogado ou político. Você nunca será um bom advogado e nem um bom político, sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Política é coisa séria e tem que ser tratada de forma profissional, como algo que exige o nosso engajamento completo. Não pense ser político pela metade, que você não será um bom político. E também não vai ser um bom advogado, porque não conseguirá fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vejam bem, a gente pega
esse pensamento do poeta escocês Stevenson, une com quem viveu a política nas veias o tempo inteiro, que foi Antônio Carlos Magalhães. Volto a repetir, não estou aqui aplaudindo Antônio Carlos Magalhães em absoluto, mas só partindo de uma constatação de quem um pouco mais velho, de que uma pessoa que foi um profissional da política, para o bem ou para o mal, dependendo do olhar de cada um, né, e que deu esse depoimento. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero trazer para os senhores. Aqueles que querem abraçar a política, saibam que esse é um casamento. É um casamento que pode ser rompido a qualquer momento, é claro, mas que tem que ser eterno enquanto dure, usando o poeta Vinícius de Moraes, né, tentando fazer essa comparação. Portanto, existe dedicação integral, dedicação exclusiva, renúncia ao seu domingo, ao seu sábado, à sua família, muitas vezes, né, sabendo dosar um pouco isso para também não ser tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas é importante, é fundamental que haja esse compromisso para consigo mesmo, esse compromisso para com a sociedade. E é evidente que tem que ser exercido de uma forma leal. Leal para consigo e leal para com os seus eleitores. Essa lealdade aí, de uma forma acepção dessa palavra bem ampla, essa lealdade implica em exercício com ética, em exercício com respeito às leis, em um exercício com postura de seriedade que se espera de todos aqueles que abraçam a política. Nós, infelizmente, hoje vivemos um momento, né, e usando uma expressão do ministro Marco Aurélio, que gosta de usar expressões assim, mais antigas, né, vivemos hoje, meu filho, uma quadra de muitos problemas e senões. Mas eu diria aos senhores que aqueles que querem viver a política têm que trabalhar de uma forma séria, de uma forma ética, que isso, infelizmente, não se tem hoje de um modo geral, né? E a gente vê o descrédito que, infelizmente, a classe política está passando hoje por situações que são de uma minoria, mas que essas situações acabam abarcando a todos. É aquela célebre situação de uma laranja podre num centro de laranja, ela vai irradiar para todas as laranjas. Então, aquela situação de podridão para todas as laranjas. Então, assim, a sociedade hoje deixou de acreditar. O nosso papel é reconquistar isso, é reconquistar a confiança, é reconquistar o desejo da sociedade de mudanças a partir da política. Agora, uma política que tem que ser feita de forma séria, de uma forma comprometida, de uma forma leal, de uma forma ética. E sempre com o conceito de que disse antes que ela é um munus público. Você é remunerado, relativamente bem remunerado para fazer política, mas saiba que deve viver com aquilo que a política lhe proporciona, não com aquilo que os caixas 2 da vida proporcionam, mas sim com aquilo que você recebe de uma forma leal, de uma forma correta, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, etc. E esse mundos públicos deve refletir sempre os anseios do povo. E como fazer isso? O político feliz é aquele que consegue detectar, ter a sensibilidade de aferir o que é melhor para a sociedade, de ouvir e levar esses pleitos para que eles possam ser atendidos da melhor forma possível. Desde a coisa mais simples, assistencialista, até as obras de infraestrutura que são necessárias, imprescindíveis, e uma delas, por exemplo, o transporte coletivo urbano, que é uma coisa que aflige diariamente a população, e que, é claro, não tem uma participação tão direta do município, mas tem uma participação importante porque hoje o Estado, que seria o grande mentor desse transporte coletivo urbano dentro de um Estado, tem que ter no município a delegação para que o município possa fazer isso, senão ele não consegue fazer. Portanto, é fundamental que se tenha essa leitura, essa percepção. Bem, mais importante ainda, conhecer um pouco da Constituição, eu diria até bem, da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município. Essa será
a Bíblia dos senhores, a lei orgânica do município, claro, naquilo que ela não contrariar a Constituição Federal. Além disso, é necessário ter noções da lei orçamentária, plano plurianual, etc., que é uma parte um pouco mais chata, eu reconheço, mas que é importante nessa preparação do político. E também não deixar de reportar sempre a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei que inaugurou um marco de moralidade na gestão pública. Se os senhores não lembram, a gente pode tentar rememorar, que aqui talvez os que têm um pouco da minha idade vão lembrar disso, nós vivíamos um Estado no tocante à gestão pública sem quaisquer balizas. Um Estado em que a administração pública fazia tudo e em muitos lugares ela era utilizada como uma longa mão dos partidos políticos, dos desejos daqueles que exerciam o poder de lá colocar os seus cabos eleitorais, as pessoas que ajudavam o partido, independentemente de qualquer partido de esquerda, de direita ou de centro. Essa era a lógica. 90%, quase 100%, até mais do que isso, do orçamento era gasto com o pessoal, era gasto com despesas inúteis, despesas que não representavam aquilo que a sociedade precisava. E aí veio então a lei de responsabilidade fiscal e disse, olha, até tanto por cento, dependendo da situação, você vai poder utilizar com o pessoal. O restante você tem que utilizar com obras, infraestrutura, segurança, saúde, educação, etc. E através de políticas públicas definidas com a sociedade, essa situação como um todo. Portanto, essa lei ela é fundamental, até porque bem poucos conhecem isso. E aqueles que conhecerem vão fazer um mandato diferenciado a respeito de cobrar do Poder Executivo o cumprimento dessa lei. E ter a consciência que o Poder Legislativo é um poder, não é um apêndice do Executivo. É necessário que nós tenhamos a consciência de que, se não temos a caneta enquanto integrantes do Poder Legislativo, nós temos também a necessidade, o dever imperioso de participar das grandes decisões do Poder Executivo, porque todas elas são viabilizadas pelo Poder Legislativo. Portanto, o papel dos senhores é de construir políticas em conjunto com o Poder Legislativo, dentro do jogo de forças políticos, que existe, de esquerda e direita, sempre dependendo de onde estejamos alinhados em termos de partidos políticos, mas, sobretudo, tendo o conceito de que nós, integrantes do Legislativo, desculpe falar dessa forma, acho que fica melhor, eu não participo do Legislativo, mas me sinto nesse momento partícipe, nós do Legislativo temos a consciência que temos o dever de fiscalizar o Poder Executivo e dele cobrar o respeito à lei dentro de uma imunidade parlamentar, a liberdade a freedom of speech, a liberdade de palavra, a liberdade que todo o político tem no exercício do seu mandato, em relação aos vereadores, na extensão do município, em relação aos deputados estaduais, em relação ao Estado, e em relação aos deputados federais do Brasil inteiro. Essa imunidade tem que ser exercida, não pode ser sinônimo de impunidade, mas tem que ser exercida com responsabilidade e dentro daquilo que o Poder Legislativo tem que buscar em termos de pautar as suas condutas. Bem, e é importante que saibamos, nós que queremos ser candidatos, nós que queremos abraçar uma carreira política, que o mandato não nos pertence. Nós temos apenas a posse. A propriedade deste mandato é do eleitor, é da sociedade, e a ele nós devemos prestar contas. Ele é o nosso patrão. Ele, o eleitor, o cidadão, a sociedade, é que paga os nossos subsídios. É esse cidadão que trabalha noite e dia, recolhe impostos pesados, em média trabalha 12 meses e recolhe 4 de impostos do Estado,
para que a gente possa ter uma vida digna e tentar retornar isso ao cidadão. Portanto, esse conceito me parece fundamental, porque nós temos visto muitas vezes, e eu diria que é uma minoria, mas que isso afeta a todos, né? Nós temos visto muitas vezes que esse mandato é exercido não em favor da sociedade, mas é exercido em favor próprio do político. É exercido para enriquecer o político e ele fazer dessa profissão, que tem que ser um sacerdócio, que deve ser bem remunerada, né, uma forma de enriquecimento sem causa. Não são inúmeras as situações que a gente vê políticos que começaram poucos recursos, hoje tem televisão, rádio, enfim, é algo que agride a todos nós, porque todos nós cidadãos, ao alcançarmos ter uma casa própria, um carro, etc., temos que trabalhar e trabalhar muito. Porque uma pessoa em 4 anos, em 8 anos, em 12 anos, só porque tem um mandato popular, ela vai ficar rica. Me desculpe, se pensarem dessa forma e quiserem modificar a situação atual, desistam. Desistam, porque mais à frente, certamente, vocês vão ser pegos. E vão passar, se tiverem moral, se tiverem caráter, vão passar uma vergonha muito grande. E a gente vê hoje o que está acontecendo nesse país e percebe que muitas pessoas que se consideravam intangíveis ou inatingíveis, melhor dizendo, essas pessoas hoje estão tendo que pagar a conta com a justiça e perder tudo aquilo que investiram, perder sobretudo a moral perante a sociedade, perante a família. Isso é algo que choca a todas as pessoas que têm um mínimo de caráter, um mínimo de educação, um mínimo de conceito a respeito de como deve ser a atuação das pessoas profissionalmente e também na política. E aí, como disse ainda há pouco, vocês têm que prestar conta desse mandato, porque a quem é o dono dele. Vocês só têm a posse. Aquele que elege tem a posse, mas não tem a propriedade é do povo. A prestação de contas é fundamental. Temos aí a lei de transparência, mas o político vai precisar, num determinado momento, chegar à comunidade onde ele pediu, onde ele empenhou a sua palavra, onde ele prometeu, e dizer, fiz ou não fiz? Não fiz por conta disso e fiz, está atendido o pleito da comunidade. Portanto, e os pleitos são sempre pleitos que não são intermináveis. Sempre vai ter desejo que nós vivemos uma sociedade em construção, uma sociedade que tem muitas diferenças sociais, de recursos, etc., entre as pessoas, então nunca vai ser o suficiente necessário. E não esperem a gratidão. Os senhores sabem, já entraram sabedores de que vão ter muitas decepções, vão atender aquele pleito da comunidade, e muitas vezes a comunidade, numa outra eleição, vai votar numa outra pessoa. Então, é fundamental que a gente saiba que o sacerdócio é grande, que a dedicação é grande e que ela exige renúncias, mas sobretudo exige a compreensão de que a dinâmica política é uma dinâmica que a gente não consegue compreender na cabeça do eleitor. O desejo de mudança, muitas vezes, é o que pauta o eleitor. Então, para mudar, basta dizer, vamos mudar. Quem está no poder, para manter, é muito mais difícil, tem que fazer bastante e ainda mais. Mas quem está na oposição, geralmente, qualquer partido, a primeira coisa é que vamos mudar. Então, hoje ninguém está satisfeito. A gente conta nos dedos quem está satisfeito com o seu município, que faz, acha que é sempre pouco, por mais que seja muito o seu estado, o seu presidente, enfim, é uma coisa natural do ser humano, essa insatisfação constante, que a gente precisa saber trabalhar um pouco isso. E saber que os fins não justificam os meios. Nós precisamos entender que a política ela tem limites, tem balizas, tem parâmetros do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, mas sobretudo do ponto de vista legal. Desde a eleição em si, isso eu vou estudar um pouco mais, a lei eleitoral, as condutas vedadas,
os impedimentos que a pessoa tem, isso é fundamental que vocês observem, sob pena de a candidatura, a partir de vocês, ela ser barrada logo no começo. E lembrei-me agora de uma outra citação que eu anotei aqui, do Fernando Sabino, que vem bem a calhar nesse ponto de partida e no ponto de chegada. Fernando Sabino diz o seguinte: democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida, quanto ao ponto de chegada depende de cada um. Vejam essa profundidade. Todos somos iguais, o nosso voto é igual, vamos ser eleitos, né? E os eleitos, para continuar nessa vida, só vai depender deles, de trabalharem com seriedade, trabalharem com compromisso, trabalhar dentro da legalidade e cada vez mais na defesa da sociedade. Portanto, esses são alguns pontos básicos que trouxe aos senhores, para que os senhores pensem se querem mesmo, porque não é fácil. Eu diria hoje, até num encontro de prefeitos, que eu fiz uma palestra, eu disse a eles: eu deveria aqui, ao invés de ser aplaudido, aplaudir os senhores, porque são heróis, vereadores e prefeitos, para manter todos os serviços que a comunidade deseja, ou a grande parte do que a comunidade deseja, com os poucos e parcos recursos que chegam, seja do Estado, seja da União Federal. Portanto, eu diria aos senhores que o ponto mais sensível da política hoje é o município. O município é que enfrenta, pelos seus vereadores, pelo seu prefeito, todas as consequências do estado que vivemos nesse país, de desigualdades, etc. Quem vai ouvir são os senhores. Quem vai sentir impotente muitas vezes são os senhores. E cada vez mais há essa delegação para os municípios, mas sem a devida contrapartida pecuniária. A União hoje, e isso vem sendo um processo de algum tempo para cá, né, não digo que é só de um governo, são de vários governos, em que a União tem sido madrasta. Ela tem concentrado nas mãos delas os recursos e vai mandando a conta-gotas, até recursos mesmo relacionados à saúde, que fica a responsabilidade do município, a educação, enfim, e joga sobre os municípios essa carga maior. Eu sou de um estado, que é o estado do Pará, onde o fluxo migratório hoje, em razão das grandes obras do estado do Pará, eles depende dos recursos federais para que possa ser realizado. Então chega no Pará pessoas vindas do Maranhão, do Piauí, irmãos nossos do Brasil, Tocantins, Goiás, do Brasil inteiro, atrás dos grandes projetos, das grandes hidrelétricas que estão sendo realizadas no nosso estado. O Estado recebe todas essas pessoas, mas na concepção desses projetos, esses grandes projetos, não está embutido esse custo que o Estado vai ter. E aí, esse custo que o Estado tem não é repassado pela União. Então, isso gera pobreza, isso gera insatisfação, e quem vai ouvir isso? É o prefeito daquele município, porque o espaço geográfico é aquele. Tem um município ali, pequeno ou grande, está lá o município. Né? Então, quem vai ouvir todos esses reclamos, sentir na pele todas essas pressões, é o vereador, é o prefeito, enfim. Então, e trago isso aos senhores para que, não para desestimulá-los, trago aos senhores isso com o objetivo muito mais de alertá-los para a realidade que os espera. Né? Nós queremos estimular vocações e não inibir vocações, porque, infelizmente, segundo o Platão dizia, isso depois foi repetido por várias outras pessoas, a desgraça daqueles que não se submetem ao sufrágio universal é de que vão ser governados pelos aqueles que se interessam. Portanto, a nossa responsabilidade em ser um daqueles que se interessam é muito grande, e isso tem um reflexo muito grande em relação ao desenvolvimento social, à realidade de cada um dos municípios. Bem, é evidente que nós precisamos avançar cada vez mais.
E aí trago 2 exemplos de quando fui presidente da OAB Nacional, até o colega Scalassar acabou de falar há pouco, mas a gente vai trocar uma ideia a respeito. Em 2010 eu assumi a ordem, numa ebulição ainda na sociedade brasileira, um momento econômico diferenciado do que está hoje, mas numa crise ética, moral também muito grande. E estava pautado pela sociedade a partir de um movimento de combate à corrupção, e que pegou uma ideia do juiz Marlon lá do Maranhão, um movimento em favor da ficha limpa, da lei da ficha limpa. Bem, graças a Deus me permitiu o senhor que eu pudesse participar desse movimento. Digo aos senhores que foi um dos momentos de exercício de cidadania mais significativos que já vi neste país. A sociedade unida com o objetivo de melhorar as práticas políticas, com o objetivo de melhorar os costumes políticos a partir de uma seleção mais adequada de candidatos. Antes da lei da ficha limpa, havia uma total irresponsabilidade dos partidos políticos, na sua maioria, ou em relação a muitos candidatos, de colocar qualquer uma pessoa para ser candidato. É claro que todos têm o direito de ser candidatos. Essa legitimação passiva é de todos nós. Mas a grande questão é que muitos candidatos tinham dívidas para com a justiça. Eram prefeitos que tinham sido já objetos de investigação criminal, com condenação judicial, muitas delas, ou outras em segundo grau já, que apenas protelando através de recursos o cumprimento da pena ou mesmo o trânsito julgado da decisão. Outras pessoas com várias condenações, rejeição de contas em tribunais de contas estaduais, e nos estados tem também tribunais de contas municipais. Isso tudo era a realidade que tinha, mas essas pessoas participavam das eleições, entravam no medida judicial, a justiça dava uma liminar e participavam das eleições, e esses processos nunca eram resolvidos. Então, a partir dessa situação fática, a partir da crise moral e ética que se vivia nesse âmbito, então a ordem abraçou essa causa. E a lei da ficha limpa, de sonho, passou a ser realidade. Houve muitas discussões e tivemos a oportunidade de levar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de constitucionalidade, porque a lei da ficha limpa, embora decidida pelo TSE, que era uma lei aplicável, etc., passou a ter divergência entre os tribunais regionais eleitorais, causando uma insegurança jurídica muito grande. A ordem, então, exercendo essa legitimação que a Constituição lhe deu a partir de um reconhecimento da sua importância para a democracia desse país, a Ordem Democrática do Brasil, então, foi até o Supremo Tribunal Federal e obteve a declaração de constitucionalidade desta lei. Isso nos traz um outro momento de maior responsabilidade, etc. Mas sabíamos desde então que isso não seria a salvação da corrupção, a salvação da ética na política, a salvação dos bons costumes. Não, sabíamos que isso não seria, mas era um contributo, era uma contribuição para que houvesse um passo, porque a democracia se faz assim, de passo em passo. A democracia não vem de cima para baixo e diz vai ser assim, porque se fosse isso seria ditadura. Então nós estamos construindo essa democracia ainda no país. E se teve eleições com base nisso, muitos candidatos foram rejeitados, etc. Hoje a lei está praticamente pacificada, pode ter uma divergência aqui, outra acolá, mas ela está praticamente pacificada a respeito do seu conceito, a respeito da sua mudança de cultura. Mas, e aí, isso continua o tempo todo, e é claro que o ideal não é ter leis, é ter costumes a partir da educação, essa é a causa de tudo. Nós estamos tratando muitas vezes os efeitos, mas num outro momento se avisou, nos trouxeram a ideia de que era importante se debater a respeito do financiamento privado das campanhas eleitorais por empresas.
E, efetivamente, muitos escândalos estão acontecendo, e esses escândalos hoje estão comprovados. Se era uma impressão, se era um indício hoje, a Lava Jato, com os seus prós e contras, a meu ver, mais pró do que contra, prova isso, né, de que o sistema que se criou nesse país, do Caixa 2, essa aberração foi uma fonte de inúmeros problemas, tem sido uma fonte de muitos problemas para todos nós. Então, naquele momento, já se debatia a questão do Caixa 2, que é uma questão histórica, né? E aí a ordem, então, dentro de uma discussão muito ampla que fizemos lá dentro, apanhando da oposição, porque essa medida seria favorável, a oposição política, né, essa medida seria favorável ao partido que estava no poder, porque era um desejo do partido do poder. A ordem nunca se preocupou com isso. Vocês terem uma ideia, quando eu assumi a ordem em Brasília, a primeira situação que enfrentei lá foi em relação ao governador do Distrito Federal, Zé Roberto Arruda, que, a meu ver, cometeu uma série de situações irregulares, etc., mas ele ficava fazendo escárnio de todos nós. Eu perdoo, ele chegou a dizer, eu perdoo os eleitores porque estão me acusando. Então, a ordem tomou um posicionamento de apoiar, enfim, a saída do governador. Mas logo em seguida também, dentro do seu exercício independente, etc., que deve ser a sua característica, o Arruda era o DEM. Enquanto isso, a ordem estava sendo aplaudida pelo partido que apoia o governo. A partir do momento que a ordem começou a bater no governo para que ele pudesse também colocar as coisas no trilho, a ordem apanhou do partido do governo. Então, assim, isso nunca preocupou a ordem. E nós voltamos a apanhar os partidos de oposição ao governo quando entramos com essa ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando as leis federais que permitiam, que possibilitavam a existência do financiamento por empresas nas campanhas eleitorais. E assim, um conceito básico disso parte de um princípio republicano que foi o fundamento da República Americana, na Europa, etc. Um homem, um voto. Empresa não é homem. Empresa não é cidadão. Empresa não vota nem é votada. Por que a empresa tem que ter essa influência política que desequilibra o sistema? Porque o candidato A, que é apoiado por uma empresa, que não tem uma vida pregressa razoável, é eleito. Mas o candidato B, que não tem esse apoio, que não quer se imiscuir nesse jogo, não pode ser eleito, porque não tem esse financiamento. Portanto, é algo que a gente percebe um total desequilíbrio dentro do nosso país. É claro que há outras democracias onde isso é praticado, etc. Enfim, é um outro costume, até porque, se compararmos com os Estados Unidos da América do Norte, é uma outra lógica dentro do eixo que caracteriza o direito, que é um direito anglo-saxão, até o nosso, que é romano-germânico. Então, são culturas diferentes, nós não podemos nos embasar nisso para fazer dessa ou daquela forma. Até porque, por exemplo, a advocacia lá, ela é uma entidade comercial, anuncia na televisão, olha, hoje estou dando um desconto aqui no meu escritório, quem quiser vir para cá. Então, é outra lógica que a gente não pode condenar, porque não é a nossa lógica da advocacia brasileira, do país, etc. Lá é permitido, regulamentado até o lobby, que a gente não tolera o lobby. Enfim, se é bom, se é mal, não vou entrar nesse mérito agora. Portanto, a ordem tomou essa deliberação e levou ao Supremo Tribunal Federal, a DI 4650, onde o Supremo, no ano passado, já depois de bastante tempo depois de ter saído, chegou à conclusão de que era sim constitucional e vamos fazer a experiência nestas eleições próximas. E foi aí que o prefeito, ainda há pouco, referiu. Essa vai ser uma eleição diferente. Uma eleição, talvez, muito mais próxima do mundo real do que as eleições anteriores, onde havia um mundo fictício, onde havia candidatos pasteurizados, candidatos que eram criados pelo mundo político, pelo mundo do marketing político, perdão,
para levar uma imagem ao eleitor e se eleger porque eram bonitos, porque eram elegantes, porque tinham uma proposta assim, não falavam coisas politicamente incorretas, enfim. O ser humano, né, na sua essência, era deixado de lado, criava-se personagens. E quando assumiam, na maioria das vezes, demonstravam que não estavam preparados, demonstravam que não tinham compromisso, demonstravam que não tinham nenhum tipo de comprometimento com o eleitor que o elegeu. Agora, o candidato a vereador vai ter que gastar a sola de sapato, vai ter que ir de bairro em bairro, casa em casa, centro comunitário, órgãos, enfim, organizações não sociais, enfim, partidos, etc. Vai ter que percorrer, vai ter que dar a cara a bater, vai ter que se compromissar com o eleitor, olhando nos olhos, né, sabendo quem é a pessoa, enfim, as eleições vão voltar a ter, a meu ver, mais graça, vão se tornar interessantes, atraentes nesse sentido. É claro que a gente não é criança para saber que não vai ter dinheiro, né? Mas, assim, o dinheiro vai ser menor, né? A compra de votos vai ser bem inferior, embora a pessoa vai precisar, até para poder circular, para poder ir num local e em outro, enfim, não será de graça. Mas a gente está avançando. E aí entra numa outra situação que que a gente vai ter que enfrentar futuramente, que é a questão do financiamento público de campanhas eleitorais. Hoje já há um financiamento parcial, que é o financiamento do horário gratuito na televisão e no rádio, e o financiamento do fundo partidário. E as pessoas dizem, mas vou ter que financiar mais isso? E eu digo, vamos lá, amigo, usando uma expressão que o pessoal usa muito no Pará. Peraí, cara pálida. Não é bem assim. Né? Por quê? Porque hoje, efetivamente, as empresas contribuem. Mas a conta que vem é de milhões, é de bilhões. E a Lava Jato está demonstrando isso. A conta que vem por esse apoio que ela deu ao político, ele vem em termos de retorno. E isso a gente precisa ter essa leitura. Será que custará? Eu ainda não fiz esse estudo e vou pedir até para um amigo meu que trabalha muito com isso fazer esse estudo. Quanto hoje teve de evasão pela Lava Jato, né, em termos de valores, com aquilo se o Estado brasileiro fosse fornecer aos políticos a partir do valor do voto, que é em torno de R$7 em alguns lugares, R$10 em outros lugares, para viabilizar, para disponibilizar para os partidos políticos eles fazerem essa divisão interna de uma forma igualitária entre os seus candidatos. Se a gente for ver, a gente paga hoje muito mais de uma outra forma, de uma forma mentirosa, através de um subterfúgio, que é nas licitações, que é colocar propina nos contratos, etc. Do que isso não é hoje só, não. Isso sempre existiu. Mais ou menos, menos ou mais, sempre existiu isso no Brasil. E o que a gente precisa é diminuir isso. Eu digo diminuir porque eu não vou ter também a ingenuidade de dizer que a gente vai acabar com a corrupção. Infelizmente, é impossível, mas as pessoas começam a pensar duas vezes. A impunidade já não é mais a mesma. Quando se pensou que políticos, que empresários, grandes empreiteiras pudessem, correta ou incorretamente, do ponto de vista legal, etc. Eu não estou aqui enfrentando a matéria do ponto de vista social, do ponto de vista legal, do advogado, do judiciário, pudessem estar amargando uma detenção tão prolongada e tão indesejada, eu diria, para essas pessoas. Ninguém quer ver os outros presos. Portanto, é algo que a gente vai experimentar agora. E a vida tem que ser essa. Uma coisa é certa. Eu sempre disse isso quando eu estava na ordem. Como está, não dá para ficar. Hoje, se nós perguntarmos a cada 10 brasileiros se está bom o sistema, quero crer que só aqueles que já estão dentro do sistema é que vão dizer que está bom. Porque a sociedade, de modo geral, e a gente sente o sentimento em todas as classes, não está satisfeita com esse sistema que hoje tem. Independentemente dos avanços sociais, das compensações que foram dadas, que todos os partidos têm que fazer isso, mas isso não exime quem quer que seja, isso não é um libelo, isso não é um habeas corpus,
para se liberar. Não, eu ajudei os pobres, eles estão agora incluídos como outra classe, então se justifica a roubalheira. Isso não passa na cabeça de qualquer ser humano que tenha uma certa razoabilidade. Por isso é necessário que a gente avance. E tem um outro dado também que esta ação permitirá. Será um tratamento mais isonômico entre os candidatos. Hoje, quem não tem dinheiro, que não é patrocinado por uma empresa, ou enfim, não tem a mesma chance que tem um outro que é patrocinado. E isso leva a uma realidade que a gente precisa enfrentar. E para a gente encerrar isso, a questão da ética na política, etc., começa em casa, começa na escola, começa na educação de todos nós. Esta é a causa central. Esta causa que a gente tem que buscar, isso só com muito tempo nesse país que a gente vai conseguir alcançar. Mas é importante que se diga que essa causa que a gente quer combater, etc., ela pode ser sim, os seus efeitos podem ser mitigados, né? E passa também pela atitude de cada um dos senhores, daqueles que querem se candidatar. A compra de votos, e quero falar sobre isso um pouco, a compra de votos é uma das maiores desonestidades que se pode fazer com o eleitor, baseado na sua ignorância, nas suas necessidades pessoais. A gente oferece, ou aquele político oferece, R$100, R$50, R$200, R$500 por um voto. Isso tem uma consequência. Aquele que faz isso, ele é capaz de vender a alma. Ele é capaz de fazer coisas muito piores quando assumir o mandato. E a gente precisa quebrar isso. Portanto, essa lógica da compra de votos, ela tem que acabar, ela não pode continuar. E assim, movimentos como esse, eles têm, como nós estamos vivendo agora aqui, o desejo dos senhores de virem até aqui, demonstra que os senhores estão pensando diferente, que querem uma política como tem que ser, com P maiúsculo e não com P minúsculo, que tanto diminui a todos nós, e queremos um Brasil melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Portanto, a democracia, meus amigos, como valor universal, ela tem que se traduzir, sim, em eleições livres, justas, soberanas, igualitárias do ponto de vista do valor do voto de cada um, e que traduzam, certamente, a participação ética e a responsabilidade de todos nós. O desafio que os espera é grande. Eu os parabenizo por desejarem abraçar esta causa. Vocês, efetivamente, já começam bem. Já entram pela porta da frente nesse mundo ao se submeterem a uma preparação. Eu os louvo por isso, os aplaudo por isso, a Ordem do Advogado do Brasil, e peço ao presidente Hélio que me permita assim falar, junto com as entidades de classe que estão nesse movimento conosco, aqui em Londrina, e que esse movimento vai também ser levado ao Brasil. O presidente Cláudio Lamáquia vai de novo reeditar as campanhas pela ética na política que a OAB sempre fez, em conjunto com o CNBB, em conjunto com outras entidades, que agora está maior ainda o leque de entidades, graças a Deus, para que a gente possa efetivamente viver um outro momento, viver uma sociedade em que a gente possa ter orgulho, ter orgulho da política e ter orgulho de ser político. Isso me parece que é algo que mexe muito com o ser de cada um, com as suas mais intrínsecas situações de vida, de conduta, etc. É inconcebível, meus amigos, que a gente vá, veja no aeroporto de Brasília, os deputados sem o broche, os deputados sem o terno e a gravata, para não serem apedrejados, para não serem cobrados, açoitados. Isso é deprimente. É deprimente. Nós precisamos resgatar a dignidade da política. Nós precisamos resgatar a importância da política. Nós precisamos resgatar cada vez mais o compromisso de todos nós, a partir da política, de construir uma vida melhor,
para todos os nossos irmãos brasileiros, para todos nós. Isso me parece que é fundamental. E eu encerro agradecendo a vocês e pedindo desculpas se me alonguei mais do que deveria, mas me colocando à disposição para aquilo que for necessário nesse momento. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Lembrando que terça-feira haverá uma aula aqui com o professor doutor Zumar Farquim sobre Constituição. Não percam, que é uma aula realmente imperdível. Todos estão convidados, as inscrições continuam abertas, inclusive semana que vem, e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado.